graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais um programa da comunidade da família de Deus. É muito bom, mais uma vez, poder estar entrando no seu lar. É claro, com toda licença, mas vamos trazer Jesus para você. Vamos falar de vida, vamos falar de salvação. E sempre abordando assuntos que muitas vezes não conseguimos respostas. Quando nós não temos explicações, a Bíblia responde. Comigo aqui nos estúdios está o pastor Reginaldo Giraldelli. A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Reginaldo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, pastor Fábio. Também a graça e a paz, pastor Wanderson. E a todos que nos acompanham, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, o carinho da sua audiência. E estamos chegando aqui hoje com mais um assunto muito interessante. Convide os seus amigos para participarem desse programa, vai ser muito edificante. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Conosco aqui também o pastor Wanderson. A graça e a paz, pastor Fábio, pastor Giraldelli, a graça e a paz a todos os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham em mais um programa A Bíblia Responde. Deus abençoe a vida de você, fique ligado porque o Senhor tem algo muito impactante, muito importante para a sua vida. Pastor Wanderson, hoje nós vamos falar da fé. Aleluia. A fé é muito importante porque nós vemos que, por mais que Deus tenha levantado homens e mulheres de Deus, nós chegamos, por exemplo, no livro de Bereshit, capítulo 12, o livro de Gênesis, capítulo 12, e até aqui no livro de Gênesis, Deus já havia levantado como, por exemplo, Noa, para poder trazer uma salvação à região em que eles moravam, aquela região da Mesopotâmia antiga, devido ao pecado ter se multiplicado na terra. Mas agora nós temos aqui um homem chamado Abrão. No capítulo 12 do livro de Gênesis nós temos um homem chamado Abrão. Abrão, pastor Wanderson, ele é tão respeitado porque ele tem o seu nome reconhecido nas 3 grandes religiões, como por exemplo o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas 3 religiões, pastor Reginaldo, respeitam esse homem. Veja bem, embora o islamismo eles têm como base, Maomé, Muhammad, e eles têm este homem como a base, como o epicentro da sua religião, assim como o judaísmo tem Moshe, tem Moisés, como o epicentro da religião. O cristianismo tem Jesus Cristo, Yeshua, como o epicentro da sua religião. Por mais que esses homens são respeitados como Moisés, como Maomé e até como o nosso Messias, Jesus Cristo, nós temos Abraão que dentro das 3 religiões ele tem um respeito até mesmo acima de Moisés, de Maomé. Por quê? Porque ele aparece nas 3 religiões. No cristianismo, por exemplo, Maomé não aparece no cristianismo, mas Abrão aparece no cristianismo. Então este homem, ele aparece aqui, pastor Reginaldo Giraldelli, como o fundador de uma religião chamada monoteísmo. O monoteísmo em uma religião onde o que se predominava era o politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. Agora este homem aparece criando o monoteísmo e a vida dele é baseada dentro da fé. Veja bem, eu vou contar rapidamente a história dele para nós falarmos sobre a fé. Abrão, ele era filho de um homem chamado Terá, Terá, ele não era um homem que acreditava em Deus, o Deus de Israel, que assim possamos dizer, Hashem, o Eterno. Terá, ele era pagão. E Terá, ele era um homem riquíssimo, muito rico. O que Terá fazia para ser tão rico? Terá, ele tinha uma indústria, ele fabricava ídolos. Ele era fabricante de ídolos e isso o tornou muito rico, riquíssimo. Um dia, Terá tem que sair de viagem e ele chama o seu filho Abrão. É interessante que ele chama Abrão, ele não chama Naor, ele não chama Arã, ele chama Abrão.
né? E ele fala: meu filho, vem cá, eu estou saindo de viagem, isso a própria Midrash conta, né? Eu estou saindo de viagem, eu quero que você tome conta da nossa empresa. A sua função vai ser colocar comida para os nossos ídolos que nós temos aqui na nossa empresa. Pois bem, o pai saiu de viagem e Abrão começou a colocar comida para aqueles ídolos e ele via que aqueles alimentos não eram consumidos, pastor Anderson. Aí, quando o pai volta de viagem, o pai encontra todos aqueles ídolos quebrados, destruídos, exceto um, o maior, que tinha um porrete na mão. Então, o pai fala: o que aconteceu? Então Abrão chega e diz assim: olha, aquele ali, eu comecei a colocar comida do menor para o maior. Então começou uma briga e aquele maior, com o porrete na mão, veio e quebrou todos. Aí o pai disse: olha, vem cá, Abrão, veja bem, como que isso é possível? Veja que ele tem boca, mas não fala. Ele tem olhos, mas não vê, né? Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem perna, mas não anda. E você vem com essa conversa para cima de mim de que ele pegou o porrete e quebrou os outros? Fala a verdade para mim. Pois bem, pai, se ele não pode fazer isso, como podemos adorá-lo? Colocar como nosso Deus? Porque naquela noite, Abrão, ele tinha ouvido a voz de Deus. Aleluia. Ele tinha ouvido a voz do poderoso e verdadeiro Deus que dizia assim: ora, sai, Abrão, do teu país, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Era nesse ponto que eu gostaria de chegar. Pastor, ouvir a voz de um Deus, certo? Dizendo para ele, um Deus que ele nunca tinha ouvido, que ele nunca tinha visto, dizendo para ele: sai daí, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sair do meio de uma família rica, sair do meio do conforto. Ele tinha que sair do meio daquele conforto que ele vivia, para ir para um lugar que ele nem sabia para onde, obedecendo a Deus. Ou seja, ele estava assinando um papel em branco e dizendo: bom Deus, então escreva a minha história, porque agora está nas tuas mãos. Isso chamamos de fé, pastor Reginaldo. Agora você vai ter que ir para um lugar, você vai ter que sair da sua zona de conforto para obedecer à voz de Deus. E que fé! Isso realmente é uma atitude de fé. Ele confiou tão somente porque ele não teve uma direção específica da parte de Deus. Deus não disse assim: olha, você vai sair da onde você está e você vai para tal lugar. Não, ele diz: para uma terra que eu te mostrarei, para uma terra que eu te indicarei. Então Deus não deu o nome da terra para onde ele deveria se dirigir. É interessante, pastor Fábio, que nós vemos que foi necessário ele sair dessa zona de conforto ali do seu contexto, para que então o projeto de Deus na vida dele se realizasse. Foi necessário, porque ali não seria possível que o projeto de Deus se realizasse. Ele teria que sair dali do meio aonde estar ali impossibilitaria, haviam coisas que ele teria que se desprender para que os planos de Deus fossem realizados na sua vida. Não tem como nós seguirmos a Deus, pastor Reginaldo, e continuar na nossa zona de conforto. Nós temos que fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala: eu quero mudança, eu preciso de mudança. Mas como que Deus vai fazer alguma coisa se não fazemos a nossa parte, né, pastor? Exatamente. E são muitas lições, pastor Fábio, pastor Anderson. As pessoas, elas querem mudança de vida, pastor Fábio, mas muitas vezes não estão dispostas a essas mudanças. As mudanças que são necessárias, que nós chamamos muitas vezes de renúncia, são mudanças. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não aceitarmos as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida, então será impossível nós termos uma vida transformada. Então só é possível uma mudança na nossa vida
quando nós nos amoldamos ao padrão de conduta que Deus estabeleceu. É verdade. Pastor Anderson, você tem que sair daquilo que você está confortável para ter que seguir a Deus. Essa foi a proposta para o jovem rico, por exemplo? Sim. Sim, sem dúvida. Nós, quando meditamos acerca desse capítulo 12, pastor, nós compreendemos o porquê que Abraão foi chamado de pai da fé, né? Ele saiu de uma situação confortável, onde ele vivia, onde ele era respeitado pela sua família, pelo seu pai, aonde a sua voz tinha peso ali, e ao ouvir o chamado de Deus para o que Deus tinha com ele, ele abriu mão de tudo aquilo. Ele não abriu mão do errado pelo certo, né? Aonde nós hoje em dia encontramos isso como uma realidade em nossas famílias, quando olhamos, por exemplo, para um filho, para um sobrinho, para um pai ou uma mãe de família que está nas drogas, que está no álcool, no vício, na depressão. Nós não estamos falando aqui de abrir mão do errado pelo certo. Nós estamos falando aqui de abrir mão do certo pelo mais certo ainda. Olha que bênção. Quando Deus fala com Abraão, ele diz para ele assim: vá por uma terra distante, e aonde você for, você será abençoado. E quem te abençoar, será abençoado também. Entre as nações colocarei você como cabeça, como grande ali naquele local. Ele colocou tudo para trás e deu ouvido à voz de Deus. Ele criou o pastor na sua mente. Quando nós, dentro da igreja, por várias vezes, nós clamamos aos irmãos que entrem em oração conosco, que peçam mesmo por aquilo que eles precisam, necessitam, pela quebra de maldição, de uma situação ruim, nós estamos exercitando essa fé onde a pessoa passa a criar na sua mente uma situação melhor do que ela vive. Ela acredita, primeiro na sua mente, que, por exemplo, um filho pode sair das drogas, pastor. Então ela começa a visualizar aquele filho fora de uma situação ruim, de volta para o seio da família. Ela começa a visualizar uma situação de depressão que ela sente numa outra circunstância mais feliz, mais próxima da sua família, não é? E isso vai fortalecendo a fé dela, vai criando. Aquele jovem rico, pastor Fábio, ele estava com a sua vida ganha. Mas a fé dele era pouca. A fé em Cristo Jesus não era suficiente. Ele tinha dúvida da salvação, né? Exatamente. Ele foi perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer para ser salvo. Exatamente, pastor. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão com essa mesma dúvida? Acha que as suas obras é o que vai fazê-la ser salva. Não é, quando na verdade é Cristo. Pastor Graudelli? Exatamente. Uma outra coisa que nós observamos aqui, pastor Wanderson, pastor Fábio, é que a obediência de Abraão me chama muita atenção. E obediência e renúncia. Né? E renúncia. Há muitas pessoas que querem viver as promessas de Deus, alcançar as bênçãos de Deus, mas não estão dispostas a obedecer. Então não há como Deus mudar a vida de ninguém sem que antes tal pessoa obedeça aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. O Senhor Jesus, ele disse: se permanecerdes em mim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se vós permanecerdes em mim e os meus ensinamentos, se vocês praticarem os meus ensinamentos, pedireis o que quiserdes e assim vos será concedido. Outra coisa, pastores, há muitas pessoas que querem uma mudança da parte de Deus, mas não estão dispostas a renunciar àquilo que aos olhos de Deus atrapalha o agir dele. Por exemplo, há muitas pessoas que pensam dessa forma: mas Deus me aceita como eu sou. É como se Deus tivesse que moldar ao nosso padrão errôneo, um padrão, diga-se de passagem, pecaminoso, né? Essa é a nossa natureza. Então há muitas coisas que nós devemos deixar para trás
né? Como, por exemplo, vida de prostituição, vida nas drogas, vícios, há tantas coisas, uma vida de mentira, uma vida de enganar as pessoas. Se a gente fosse enumerar aqui, nós levaríamos muito tempo. Então, é necessário nascer de novo, é necessário obediência e é necessário renúncia para que Deus possa mudar a nossa vida. É verdade, pastor. E olha, o Rashi ele conta o seguinte, explicando as midrashas, que, por exemplo, olha o que acontece. Para ele renunciar, o pai Terá chega para ele e diz assim: olha, para você ir embora, é como se você estivesse renunciando tudo, é como se você estivesse renunciando a herança. É como se você estivesse renunciando a essa herança. E como ele tinha que fazer para renunciar a essa herança? Então o pai confeccionava, naquela época, na cultura, o pai confeccionava uma capa colorida, né? E essa capa colorida, ele tinha que vestir essa capa colorida para mostrar para a sociedade que ele tinha renunciado o direito de herança, pastor. Então, olha, ele saía com aquela capa que o pai tinha feito para ele, mostrando que ele tinha renunciado. E ele não se opôs, ele colocou aquela capa colorida e saiu com aquela capa colorida, mostrando que ele tinha renunciado o direito de herança do pai, da família. Porém, ele estava muito tranquilo em obedecer à voz de Deus. Então, olha só a fé. Eu estou renunciando tudo que a minha família tem para obedecer à voz de Deus. Aleluia. Então, ele sai da sua casa, sai do meio da sua família, e ele vai embora carregando aquela capa. E a gente sabe como Deus honrou. Abraão foi tão honrado que Deus, ele diz assim: eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande. E como o nome dele é grande, porque é respeitado nas 3 maiores religiões hoje, tá? E tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Este homem se tornou tão grande, tão abençoado, que ele plantava 1, colhia 100. Esse homem se multiplicou de tal forma, ele foi muito abençoado. Pois bem, lá na frente, pastor Anderson, ele passa a ser o primeiro patriarca. E ele, como primeiro patriarca, ele transfere aquela capa colorida agora, não como sinal de maldição, mas como sinal de bênção. Aquele que usasse a capa colorida seria o próximo patriarca da família. Seria o próximo patriarca da família. Nós sabemos que na velhice, esse homem gera um filho chamado Isaac. Isaac recebe a capa colorida do seu pai, dizendo que ele era o patriarca, que não ia ser Esaú, não ia ser Esaú. Seria ele o patriarca da família. Mais tarde, Isaac também gera Jacó, e há uma disputa pela capa. Que já começa dentro do ventre da sua mãe. Já começa dentro do ventre da mãe. Jacó gera filhos, e no meio desses filhos ele gera um chamado José. E é tão interessante que todos os filhos de José eram primogênitos. Todos eram primogênitos. Cada um com uma mulher, né? Então, no versículo 2 do capítulo 37, pastor, do livro de Gênesis, diz assim: Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Jacó, ou Israel, amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez uma túnica de mangas compridas coloridas. Aleluia. E deu aquela capa colorida para José, mostrando que ele seria o próximo patriarca. A fé de Abraão
fez com que ele transformasse algo que era símbolo de maldição num símbolo de bênção. Então, quando temos a fé, pastor Reginaldo Giraldelli, praticamos a fé, tudo aquilo que estava programado para dar errado vai dar certo. Exatamente, pastor Fábio. E só para que os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, tenham um pouquinho mais de informação, olha que coisa interessante aqui no versículo, já no capítulo seguinte, no versículo 2, diz aqui: Abraão havia enriquecido muito e era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e muito ouro. E olha o que acontece aqui no versículo 6. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos, porque o seu sobrinho saiu junto com ele. Pastor, ninguém quer seguir perdedor. Olha só. O sobrinho, Ló, era filho de Harã, né? Ele não quis seguir Harã, ele não quis seguir o outro tio Naor, ele quis seguir Abraão, né? Então eu vou seguir Abraão. Seguiu, foi próspero. Porque diz assim: abençoarei os que te abençoaram. Então chegava perto dele, já era abençoado. Se você chegar perto de quem é abençoado, você já vai ser abençoado. Não tem como. Pastor, eles ficaram tão ricos que eles não couberam na mesma cidade, pastor, no mesmo lugar. Verdade. E como que a resposta ela veio logo de imediato? Tudo por conta da sua obediência, da sua renúncia. Ele decidiu abandonar aquilo que Deus havia pedido para ele, deixar aquilo que impediria a manifestação de Deus, o plano de Deus na sua vida, e por isso, logo em seguida, já vem a resposta de Deus, e nós vamos ver lá na frente, lá pelo capítulo 17, que Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão. Hoje, pastor Fábio e pastor Wanderson, Deus ele não muda o nosso nome, mas ele muda a nossa vida. A nossa vida. Ele muda a nossa vida, né? Muda a nossa história, e é isso que ele quer fazer com você também. Pastor Wanderson, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Nós gostaríamos muito que essa pessoa que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aí agora, agisse a sua fé, confiasse mais em Deus, acreditasse mais em Deus. Nós queremos apresentar para você um evangelho verdadeiro, a palavra de Deus com responsabilidade. Queremos orar, interceder pela sua vida e guiar você nos caminhos de salvação. Então procure a comunidade da família de Deus. E para que você tenha força, para você vencer essas barreiras, nós vamos orar por você. O pastor Wanderson vai fazer esta oração. Eu convido você nesse momento para elevar o seu pensamento a Deus. Amém. Aleluia. Feche seus olhos agora nesse momento. Faça um exercício de fé na sua vida. Comece a ver as situações sendo transformadas. Lembre-se que Deus fala para Abraão que toda a terra e todas as famílias seriam abençoadas através dele. Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, meus irmãos, ele entra para transformar, para reerguer. Como o pastor Giraldelli disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas hoje não têm mais o seu nome mudado, mas a sua essência, a sua vida é alterada, é mudada para melhor. Por isso, nesse exercício de fé agora, nessa oração, eu quero que você feche os seus olhos e comece a construir. Assim como Abraão começou a ver e construir a sua vida, reconstruir a sua vida com base na palavra de Deus que ele ouviu, eu quero que você comece a construir a sua vida agora. Comece a ver as situações sendo mudadas. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu apresento agora, meu Deus, a vida de cada um desses irmãos e irmãs que nos acompanham, meu Pai, aí do outro lado, meu Deus, do outro lado desse aparelho, meu Pai. Essa pessoa que tem ligado a sua fé em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, meu Deus, honra esse pedido dela, meu Pai. Ela está construindo, meu Deus, com a habilidade que o Senhor deu a cada um de nós, vendo uma situação melhor para a sua vida, para o seu familiar, meu Deus, para o seu
amigo, amiga, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, conceda a sua petição, meu Deus. Em o nome de Jesus, vai entrando na sua vida, na sua casa, meu Pai, e transformando as situações, meu Deus. Jogando fora, meu Deus, tudo que seja idolatria, tudo que seja desnecessário, meu Pai. Toda religiosidade, meu Deus, que seja jogada por terra, no nome de Jesus. E que a única coisa, meu Deus, que fique nela mesmo, nessa pessoa aí, meu Pai, e dentro de cada um de nós, seja sempre Jesus Cristo, nosso Senhor, o caminho que nos leva ao eterno, ao nosso Deus. Abençoa, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Abençoa, meu Deus, a vida de cada uma das pessoas, ó Deus, que ligamos agora o nosso pensamento. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa da Comunidade da Família de Deus. Aguardamos você na nossa igreja, na nossa comunidade e queremos dar um abraço apertado em você. Shalom. Amém. O Eterno te abençoe.